Desde o começo da crise econômica, milhares de brasileiros ficaram inadimplentes com o nome sujo na praça. Um crescimento de 12% se comparado com o ano passado. Mas o lado positivo é que muitos que já estavam na lista de devedores do SPC estão conseguindo renegociar a dívida e limpar o nome. Cícero estava terminando a reforma da casa quando perdeu o emprego. Não deu para pagar o material de construção que ele comprou no crédito. Há um mês, empregado de novo, quer limpar o nome na praça. Eu vou lá tentar negociar, entendeu? 2 ou 3 vezes, um meio mais viável para mim e solucionar o problema. Pela primeira vez depois do início da crise, o Serviço de Proteção ao Crédito constatou em junho um aumento do número de devedores que conseguiram renegociar o débito e limpar o nome. Foram 7% mais pessoas que em junho de 2008. Só na cidade de São Paulo, 350 mil consumidores saíram do cadastro negativo do SPC. Por outro lado, no mesmo mês, os reflexos da crise empurraram 480 mil nomes para a lista de maus pagadores. Resultado, a inadimplência cresceu 12,5% na comparação com junho do ano passado. O consumidor ainda está bastante endividado e com isso tem aumentado o número de registros negativos, mas de outro lado também aumentou os cancelamentos, a renegociação de débito. E como os juros vêm caindo e o crédito está voltando, a expectativa é que a inadimplência deva diminuir no segundo semestre, desde que o desemprego se mantenha relativamente estável, como vem se mantendo nos últimos 2 meses. Inadimplência que surge de uma dificuldade ou do descontrole. Cartão de crédito, tem gente que não quer nem ouvir falar. De jeito nenhum, não quero nem saber. Quando eu quero, eu vou na minha irmã, dá pra você comprar isso pra mim? Ela vai e compra pra mim, mas eu não quero saber não. Me fui gastando sem controle, já aconteceu mesmo. Aí ficou em dívida no cartão? Fiquei com dívida, inclusive tive que pagar depois e suei. Você acha facilidade de comprar, você compra, só que você ultrapassa seu limite normal e acaba se enrolando todo. Para este especialista em finanças, em muitas ocasiões o consumidor compra por impulso, além do que precisa e do que pode pagar. Se a dívida já virou uma bola de neve, o jeito é tentar pagar com juros menores. Por exemplo, o crédito consignado, se ele puder ter esse crédito consignado, se ele puder antecipar o 13º, se ele tiver um emprego formal, tiver possibilidade disso, ele poderia antecipar. São juros que, apesar de altos, que no Brasil todos os juros são altos, são mais baixos do que esses juros de cheque especial e cartão de crédito. Se ele não tiver a possibilidade de fazer isso, ou se não for suficiente, ele deve procurar um banco e procurar um empréstimo pessoal. Quem está no cadastro de inadimplentes do comércio não pode fazer crediário, tomar empréstimo, nem ter cartão de crédito ou cheque. Situação da qual Marcos tem pavor, tanto que veio só avisar que teve os documentos roubados. Teme que algum falsário suje o nome que ele tanto preza. Você com o nome limpo, você pode fazer tudo, e com o seu nome sujo, não. Então eu corri atrás, fui, graças a Deus o falsário não conseguiu, ele queria era mesmo o meu benefício. Graças a Deus, seu nome está limpo. Graças a Deus. Vai continuar assim? Vai, se Deus quiser. É a minha dignidade. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Boas-vindas, José Paulo. Depois das férias, sentimos sua falta. De volta, não é? José Paulo, nós vemos aí uma animação, o consumidor, né? O comércio mostrando aí um crescimento, a intenção de compra também aparecendo como maior. Mas com cautela, né? Cautela, mas aparecendo, quer dizer, as pessoas... Comprar mais, gastando menos, ou seja, vamos devagar, mas vamos devagar. Mas vamos. E aí é que está a minha questão, que sinais são esses em relação a um passado não distante? Então, quando você olha a inadimplência, isso é um dado muito interessante porque ele mostra um comportamento, assim, claríssimo do consumidor, das pessoas, do público. O que está acontecendo que a própria reportagem mostrou muito bem? Ainda a gente devendo e não conseguindo pagar,
talvez carregando dívidas anteriores à crise, mas já há gente em número significativo conseguindo não quitar, mas renegociar a sua dívida, ou seja, está em condições, voltou a ter emprego, voltou a ter trabalho ou melhorou a perspectiva de renda para permitir a renegociação ou a quitação da sua dívida. É um sinal de que a coisa, como já vinha vindo, né, continua, vai melhorando paulatinamente. Agora, quem está externa, assim, uma satisfação muito grande com esse sinal e outros pequenos sinais, é o ministro Manteiga, né? Sim. Inclusive, ele chamou a atenção que quando ele anunciou que teríamos um crescimento, né, nesse ano de 1%, que até riram da cara dele. E agora os sinais estão aí, isso vai acontecer, né? Ele estava ali se vangloriando, digamos. Mas olhando para o futuro, Zé Paulo, podemos ficar animados? Olha, o ministro está na profissão dele, que é ser otimista. Ninguém ainda está perto do número dele, desse 1%, mas a maior parte dos analistas que têm lá suas bolas de cristal em funcionamento estão também, aos pouquinhos, avançando em números melhores, se aproximando do número do ministro Manteiga. O problema é que isso está gerando, a gente percebe, um otimismo, talvez um pouco além da conta. Eu não sou pessimista, mas eu temo que se acha que está tudo bem, que a coisa vai devagar, mas que vai melhor do que lá fora, o que não chega a ser muita coisa, não é um campeonato de quem vai menos pior, mas se esqueça das medidas, dos gargalos, das dificuldades para um crescimento real e para um emprego mais amplo e decente para o povo brasileiro. Então, o risco é essa paz que parece ter se instalado, talvez sejam as férias, essa paz a meio dos cemitérios em relação ao que possa acontecer com a economia. Um otimismo esquisito que é bom ficar com o pé atrás em relação a ele. Obrigada, Zé Paulo. Uma boa noite. Boa noite.